Temos 8 módulos sobre compósitos. Começamos com o módulo 76 sobre reforços e matrizes. Vamos então iniciar o estudo dos compósitos. Os compósitos são os materiais mais investigados, muito mais do que as outras classes de materiais que nós vimos até agora. Poderia-se dizer que estamos na era dos compósitos. Também se poderia dizer que estamos na era do silício, uma vez que muitos dos engenhos que nós utilizamos usam microchips e o silício é a base desses microchips. Como sabem, os materiais sempre marcaram a história da humanidade e os compósitos, neste momento, é um dos materiais com mais investigação e mais dinâmicos. As melhores revistas, por exemplo, pelo menos na área da engenharia mecânica, são da área dos compósitos. Neste módulo vamos começar por descrever os reforços e as matrizes, e os dois juntos é que formam o tal compósito. Estamos a falar, obviamente, da combinação de dois materiais para dar um material com melhores propriedades. Isto sabe-se desde a antiguidade, não é de agora. Reparem, as casas de barro e palha já eram materiais compósitos naturais, mas está-se a explorar cada vez mais as propriedades únicas, sinergéticas, que se podem obter através da combinação de dois materiais. Muitas vezes olhamos para os materiais naturais, que estão naturalmente otimizados. Para a madeira, por exemplo, que consiste em fibras de celulose numa matriz de lignina. Ou ossos e dentes, que consistem em cristais inorgânicos de hidroxiapatite ou osteone. Estamos a falar de uma espécie de um cerâmico numa matriz de colagênio, que é uma espécie de polímero, se quiserem, polímero natural. Atenção, que na maior parte das vezes, sobretudo aqueles que consistem ou que são reforçados com fibras, estamos a falar de materiais anisotrópicos. São materiais que não têm as mesmas propriedades em função da direção de solicitação. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma placa de compósito. Este compósito consiste em quê? Consiste em fibras de carbono ou epóxi reforçado com fibras de carbono. E as fibras estão todas alinhadas, são contínuas, todas alinhadas neste sentido, ok? Portanto, se eu fletir neste sentido, eu tenho muita rigidez, ok? Agora, se eu fletir perpendicularmente, não tenho rigidez. Neste sentido, o material que oferece resistência é apenas a resina. Estamos a falar de um plástico, o epóxi, o seu módulo anda à volta dos 3 gigapascal. Neste sentido, temos uma mistura do módulo da resina mais o módulo da fibra. Provavelmente estamos à volta dos 150 gigapascal, portanto não tem absolutamente nada a ver. Portanto, isto é uma coisa nova. No caso dos metais dos cerâmicos, vocês podiam fletir em todas as direções, não havia grande diferença. Aqui pode haver enorme diferença, ok? Isto é sintético, obviamente, mas pode acontecer também na natureza. Aliás, a natureza é especialista em otimizar as suas estruturas. Eu tenho aqui o tronco de uma acácia, por exemplo. Estão a ver? E isto são os anéis de crescimento e é muito fácil de compreender que as fibras estão neste sentido. Se quiserem, eu até tenho aqui um corte de outro tronco, que este é o sentido transversal que eu cortei, que dá para ver os anéis de crescimento, mas se eu cortar no sentido longitudinal, aqui já vejo as fibras, claramente, estão a ver? Portanto, é a mesma coisa, só cortado em sentidos diferentes, para compreender que as fibras estão na direção do tronco, ok? Neste sentido. E porquê que estão neste sentido? Ou seja, neste sentido vocês têm muita resistência. Neste sentido, no sentido radial, não tem resistência, ou neste sentido tangencial também não tem resistência, porque estamos a falar da resistência da resina, da lignina. Neste sentido, temos a resistência das fibras, da celulose, ok? E porquê que tem que ter resistência, então, se olharmos uma coisa mais real, neste sentido? Porque
o tronco vai estar solicitado ao vento, assim. Ou seja, tem que ter uma grande resistência à flexão. Por isso é que as fibras estão nesta direção. E até é interessante de ver que a distância entre os anéis de crescimento, em alguns casos, é grande. E noutros casos é muito mais pequena. Porque aqui, por exemplo, estão todas concentradas. Sabem porquê? Porque isto fletiu assim. Estão a ver? O vento vinha deste lado e ele concentrou as fibras aqui para dar mais resistência. Portanto, em serviço, se quiserem, entre aspas, a madeira otimizou a sua estrutura para ser mais resistente à solicitação. Isso ainda não descobrimos. Em serviço, um material que vai se adaptando para ser mais resistente à solicitação. É um bom tema de investigação. Continuando. Como é que podemos classificar os compósitos? Podemos classificá-los como reforçados com partículas, reforçados com fibras e podemos ter contínuas ou descontínuas e as contínuas podem estar alinhadas ou completamente aleatórias e finalmente temos os estruturais. E dentro dos estruturais temos os laminados e os painéis sanduíche. Os laminados é isto que eu mostrei no início, consiste justamente num laminado, num empilhamento de camadas de um semiproduto chamado pré-prego, pré-impregnado, que é isto aqui, ok? E ele tem uma película protetora, mas como é que isto foi obtido? Por empilhamento de várias camadas que depois, ou sobre as quais foi aplicada temperatura e pressão, até obter isto, ok? Muito comum na indústria dos transportes. Painéis sanduíche, como o próprio nome indica, é um sanduíche entre duas peles duras e um núcleo muito macio, que pode ser uma espuma ou um favo da abelha. Nós vamos dedicar módulos sobre estes materiais que são especialmente importantes. Outra maneira de classificar é quanto à matriz. E então podem ter compósitos de matriz polimérica, que são os mais importantes, de muito longe. Aliás, quando se fala em compósito, em geral subentende-se isso. É uma resina reforçada com fibra, mas também pode ser de matriz metálica ou de matriz cerâmica. É menos comum, é muito mais difícil de fabricar, mas é possível, ok? Relativamente às fibras, temos basicamente de 3 tipos. Temos as fibras de carbono, as fibras de vidro e as aramídicas, também designadas por Kevlar. Kevlar é um nome comercial patenteado pela DuPont. Nesta tabela, o que é que apresentamos? A densidade, o módulo, a resistência, a deformação de ruptura, o coeficiente de expansão térmica, condutividade e preço. Densidade muito leve, com coisas muito leves, muito mais leve do que os metais, da ordem de grandeza da resina, se forem combinados com resina. Módulos muitíssimo elevados, mas mesmo muito mais. O epóxi, eu já vos disse há um bocado, 3 GB, estamos a passar de 3 para 300, ok? É um salto brutal, isto vai tornar a rigidez muito superior. Resistência à tração nem é mega, é giga também, estão a ver? Portanto, estamos a falar de 2000 megapascal, uma coisa brutal. Atenção, isto é a desvantagem, que são muito frágeis. Não expandem muito, o que é bom. Condutividade térmica. É grande para o carbono e baixa para as outras. O carbono é bom condutor, os outros não. E o preço, isso é proibitivo, atenção. É a grande desvantagem. O carbono, extremamente caro, Kevlar também. O vidro, digamos que é a fibra mais em conta. E é muitas vezes utilizado em muitas aplicações menos exigentes, ok? E começando justamente pelas fibras de vidro, há de 2 tipos, há de E-glass e C-glass. E-glass é de elétrico, especialmente, ou tem propriedades muito boas elétricas para isolar, não é para conduzir, é para isolar. A C-glass tem melhor propriedades de corrosão e pode-se apresentar de várias maneiras. As fibras pode ser sob a forma de um roving. Roving é um cordão que consiste em filamentos de fibras de vidro, uma manta, que são fibras contínuas mas dispostas aleatoriamente, ou um tecido. Eu tenho aqui uma imagem, ou ok? Para vocês verem bem, um tecido. É mesmo tecido, só que é fibra de vidro. Ok? Relativamente ao carbono, só uma nota relativamente à sua produção. Pode ser através de vários
materiais. Um deles pode ser o poliacrilonitrilo, é um polímero. A primeira coisa que se faz é alinhar as fibras, por cold drawing, que é um fenómeno que nós vimos anteriormente. Depois do alinhamento, aquecemos para queimar o oxigênio, o azoto e o hidrogênio, para ficar apenas carbono, e a partir daí temos uma resistência e uma rigidez muito, muito, muito elevada. Há vários níveis de resistência e de rigidez, mas é das fibras, ou é a fibra com mais resistência e com mais rigidez. Depois, já agora, também podem ter um misto dos dois. Aqui é só fibras de carbono, ok? Apenas fibras de carbono. Mas também podem ter casos em que tenham fibra de carbono e fibra de vidro. Em muitas situações é para não, digamos, ou para conter o preço, porque com a combinação dos dois, vocês conseguem reduzir o preço e manter propriedades mecânicas excelentes. Portanto, é uma boa solução de otimizar em termos de custo. Depois temos as fibras aramídicas, já designei, ou já falei disso, no nome comercial Kevlar, patenteado pela DuPont. Estamos a falar de um polímero que é da família das poliamidas, ok? Portanto, é uma prima ali das poliamidas. As moléculas, tal como as moléculas de carbono, são altamente orientadas na direção da fibra, para nós justamente estarmos a tracionar ligações covalentes. Mas há uma coisa que é especial às fibras de Kevlar. As moléculas estão firmemente entrelaçadas. Qual é a consequência disto? É que é extremamente difícil de separar, ou seja, vocês precisam de uma energia extra para separar as fibras. Por isso é que as fibras têm excelentes propriedades de resistência ao impacto. Absorvem muita energia, justamente para separar as fibras, e isso faz com que tenha uma excelente resistência ao impacto. Então é por essa razão que é utilizada em aplicações onde o impacto, de facto, é importante. Pode ser em coletes para bala, não é? Em aplicações militares. Também pode ser em capacetes, pode ser militares, mas também pode ser normais, civis. Aqui tenho uma carcaça, se quiserem, de um capacete, ainda não está acabado, falta aqui pôr a espuma lá dentro, a pintura, etc. Falta aqui cortar para a viseira, mas dá para ver a resina com as fibras. E é misto, tem fibras de vidro, tem fibras de carbono e tem fibras de Kevlar, ok? Tem um bocadinho de tudo. A amarelo é a fibra de Kevlar, para justamente resistir ao impacto. Fibras naturais também, infelizmente menos do que queríamos, porque é muito difícil de implementar ou de usar isto à escala industrial, mas tem havido muita investigação também nesta área para tornar os produtos mais sustentáveis, mais recicláveis, e então usa-se muito fibras de madeira, já falámos disso, mas também fibras vegetais. Uma das fibras mais usadas é a juta, ok? Dá para fazer sacos. Nós chamamos vulgarmente a isto de serapilheira, mas é juta. O que é juta? Juta é uma espécie de erva linhosa, um bocadinho parecido com o bambu, se quiserem. Pode atingir até 3 metros e cresce muito facilmente em regiões úmidas. E já há investigadores que tentaram usar isto para reforçar a resina e tem funcionado até um certo ponto. Outro tipo de fibra natural é isto, a ráfia, também devem conhecer. Usam para fazer, por exemplo, embrulhos ou para fazer sacos também. Isto, ráfia, é fibra de palmeira, ok? Fibra de palmeira. Mas também pode ser fibra animal. Uma das fibras usadas é seda. Tenho aqui um casulo, o bichinho está lá dentro, até dá para ouvir, coitado, e conseguem retirar aqui do casulo as fibras para fazer seda. Estão a ver? Ok? E consegui também uma teia de aranha. Aliás, a teia de aranha tinha mais ou menos esta área, ok? E dessa teia de aranha fizemos este fio,
Enrolamos a teia e deu origem a este fio. A teia de aranha, a fibra da aranha, é dos materiais mais resistentes que existem. Se puxar isto, acaba por partir, mas estamos a falar de uma escala micro, ok? Em termos de resistência específica, isto são resistências do outro mundo mesmo. Depois as matrizes, já sabem, o mais comum são os termoendurecíveis. Nós, na altura em que apresentámos os termoendurecíveis, dissemos justamente que uma das principais aplicações era para fazer materiais compósitos. Mas não se usa apenas termoendurecíveis. Tem nesta tabela tudo o que se pode utilizar. Tem, mais uma vez, densidade, molde, resistência, deformação de ruptura, coeficiente de expansão térmica e condutividade térmica. E temos os termoendurecíveis. E aqueles que são muito usados, os epóxidos e os poliésteres insaturados. Em geral, os epóxidos são casados com o carbono. E os poliésteres insaturados são mais baratos, são casados com o vidro. Dá um produto muito mais barato do que epóxi com carbono. Tudo o que não seja aplicações super exigentes é poliéster mais vidro, ok? Por exemplo, as pás das turbinas eólicas são feitas de poliéster com vidro. Muitos componentes ao automóvel pode-se usar também, mas se for uma parte do automóvel já mais exigente, prefere-se epóxi com carbono. Na indústria aeronáutica é epóxi com carbono. Tem-se ultimamente usado cada vez mais termoplástico. Não se usava porque não tinha a resistência, um termoplástico não tem a resistência de um termoendurecível. Só que tem uma vantagem enorme em relação ao termoendurecível, é que é reciclável. Vocês, aquecendo, fundem o termoplástico e podem reutilizar o termoplástico e também as fibras. Portanto, em termos de sustentabilidade, é muito mais interessante. E começam a aparecer também plásticos que têm resistências comparáveis aos termoendurecíveis, como o PIC, Polyether-Ether-Stone. Depois nos metais e cerâmicos é muito menos usado. Os compósitos de matriz metálica, em inglês designados por MMC, Metal Matrix Composite, muito menos usado. Mas aqui a ideia qual é? É que no caso dos plásticos é simples. Eu tenho uma resistência ridícula. Quero aumentar a resistência, ponho fibra. Ok, claro, como água. No caso dos metais, eles à partida têm uma boa resistência, uma boa rigidez. Porquê reforçar? Bom, no caso das ligas leves ou ultra leves, o alumínio, o magnésio, a sua resistência até poderia ser um pouco mais aumentada. E, sobretudo, outra coisa, a sua resistência ao desgaste. Então, é muito comum misturar partículas cerâmicas nesses metais para melhorar a resistência ao desgaste. Os cerâmicos. Bom, já sabem, qual é o problema dos cerâmicos? É a fragilidade. Portanto, a inclusão de reforço, para que é? Aí, é para aumentar a tenacidade. Okay? Consegue-se melhorar muito a tenacidade do material. A alta temperatura também ajuda. Porquê? Porque quando o cerâmico, que é usado para alta temperatura, atinge 1000 ou 1500 graus, a essas temperaturas as tensões térmicas residuais são enormes e isso cria ou aumenta ainda mais a probabilidade de fissuração. E para reduzir esse problema, inclui-se fibras e isso melhora o comportamento a alta temperatura do cerâmico. Portanto, é comum ter, por exemplo, no nariz de um veículo espacial, ter um compósito de matriz cerâmico com fibra. Portanto, é carbono com fibra para melhorar ainda mais o comportamento térmico a altas temperaturas. Muitas vezes nós não fazemos o compósito diretamente misturando a matriz, que pode ser resina, por exemplo, com fibra. É muito raro isso acontecer. Preferimos começar com semiprodutos, ou seja, com um produto em que já tenho a minha fibra impregnada com resina. E há dois tipos de semiprodutos muito usados. Um é o SMC, Sheet Metal Compound, e o outro é o pré-preg. O SMC é para aplicações menos exigentes, coisas mais desenvolvidas, indústria aeronáutica, por exemplo, tende-se a usar pré-pregs. Mas eu vou explicar mais à frente noutros modos em que consistem estes subprodutos. Para este primeiro molde sobre compósitos era reforços e matrizes.